Oi pessoal, vamos falar do nosso sistema de numeração indo-arábico, é o nosso sistema de numeração decimal. Ele é indo-arábico porque ele foi criado pelos hindus e depois ele foi disseminado, foi compartilhado para o mundo inteiro pelos árabes. Tá? É um sistema que a gente chama também de sistema de numeração decimal, porque a base dele é 10. Ou seja, de 10 em 10 as coisas acontecem. Por exemplo, 10 unidades, eu tenho uma dezena. Cada 10 dezenas eu tenho uma centena e assim por diante. Tá? Ele é um sistema de numeração posicional. O que significa isso? Que dependendo da posição do símbolo que a gente está utilizando, você tem um valor diferente. Por exemplo, utilizando o 2 e o 1, eu escrevo 21 ou escrevo 12, depende da posição de cada um dos símbolos. Falando em símbolo, o nome desses símbolos são algarismos. Nós temos 10 algarismos. Olha, lembra do sistema romano que tinha 7? Então, com 7 eles escreviam todos os números. Com 10 números, com 10 símbolos, a gente escreve todos os números. Quem são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Chegou no 9, a gente tem 10 símbolos, 10 algarismos. Uma coisa importante a diferença entre algarismo, número e numeral. Bom, número é o valor que os algarismos juntos representam. Então, aqui eu represento 21 unidades, é uma quantidade. Esse é o número. E aqui eu represento 12. Então, para escrever o 21 ou o 12, eu usei dois algarismos, que é o 1 e o 2. E numeral é o jeito que a gente usa para escrever. Então, eu poderia ter colocado 21 desse jeito, E1. Eu poderia ter escrito ele no sistema de numeração romano. Eu poderia ter escrito ele de outra forma. O modo de escrever é o numeral. Então, esse é o numeral 21, numeral 21, numeral 21. Tá? Não faz muita diferença a palavra numeral, mas algarismo faz toda a diferença para a gente. Outra coisa importante são as classes, ordens que a gente tem em um número. Deixa eu pegar um número aqui. Por exemplo, para escrever esse número, dá uma olhadinha na tabelinha para você lembrar aqui das classes e ordens. A gente tem da primeira ordem até a sétima ordem. E a gente tem 3 classes nesse número. A classe das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Então, quando a gente vai ler um número, a gente vê quantas classes ele tem, pega a última classe, que essa é a terceira classe, lê o número que está aqui conforme a classe. Então, eu tenho 1.276.258. Tá? Lembra lá de valor relativo e valor absoluto? O valor relativo do número 2 nesse número. Bom, o valor relativo, ele é relativo porque depende da posição do número, do algarismo no número. Então, esse 2 que está na classe, na ordem das centenas, ele vale 200. Esse é o valor relativo dele. O valor relativo desse 2 é 200.000, porque ele está na classe, na ordem das centenas de milhares. Tá? Então, é 2 vezes 100.000. E o valor absoluto dele é 2. Tá? É o valor que o símbolo representa. Beleza. O 7, ele está, por exemplo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, que é a ordem das dezenas de milhar. O valor relativo dele é 7 vezes 10.000, 70.000. O 1 está na sétima classe, sétima ordem, na ordem das unidades de milhão. Então, ele vale 1 vezes 1 milhão, que é 1 milhão. Falando nisso, é sempre bom lembrar como é que a gente faz a decomposição de um número. A gente vai fazer a decomposição conforme o valor relativo de cada um dos algarismos. Começando pelo maior, que é o 1 do 1 milhão. Então, ele vale 1 milhão. Depois, mais, lembrando que mais, a decomposição é você repartir um número em outras partes, que quando você faz a conta, você volta no número anterior. Tá? Então, aqui a gente tem 1 milhão mais 200.000
mais 70.000, mais 6.000, mais 200, mais 50, mais 8. Tá? Essa é a decomposição desse número aqui. Beleza? Então, agora falando em classes e ordens, uma atividadezinha para vocês. Vocês vão pausar o vídeo, vão pegar o livro de vocês, abrir na página 26 e fazer o exercício 29. Enquanto isso, eu apago e a gente já corrige isso. Beleza, pessoal? Pararam o vídeo de vocês aí, pegaram o livro, olha, esse é o nosso livro didático. Lá na página 26 tem o exercício 29, que mostra esse número e faz umas perguntas sobre ele. E é assim, sempre que vocês fizerem uma atividade, após vocês resolverem a atividade, e caso eu não tenha corrigido ainda, você pode dar uma olhadinha aqui no final do livro que tem as respostas. É importante que vocês olhem as respostas para ter certeza se você está fazendo certo, tá? Mas é muito mais importante que você faça primeiro o exercício e depois veja a resposta, tá bom? Beleza, vamos lá para o exercício 29. Ele estava perguntando algumas coisas com relação a esse número aqui. Eu não vou responder na ordem, mas eu vou falar direto de várias coisas. A primeira coisa, ele tem 4 ordens. A primeira, segunda, terceira, quarta ordem. A quarta ordem é a ordem das unidades de milhar. Falando nisso, ele tem 2 classes. A classe da unidade simples e a classe dos milhares. Por isso que eu leio 9.678. O 6, ele está na ordem das centenas, a terceira ordem, ele vale 600. O 7 está na classe na ordem das dezenas e vale 70. 8 é unidade, 8 unidades. É isso, com isso a gente resolve todo esse problema. Vamos lá, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Coisas que vocês podem ver por aí. 2 bi, 1,5 mi, 2,8 tri e coisas assim do tipo. Tá? Esse é um jeito que geralmente a mídia utiliza para simplificar a escrita dos números. Tá? Em vez de falar 2 bilhões, fala 2 bi. Em vez de falar 1,5 milhões, 1,5 mi. E assim por diante. Tá? O que você tem que entender? Que é esse número vezes 1 bilhão. Esse número vezes 1 milhão. Esse número vezes 1 trilhão. Tá? E o que é fácil às vezes pode ficar difícil em outros momentos. Por exemplo, esse é o número 2 bilhões. Unidade, milhar, milhão, bilhão. 2 bilhões. Agora, esse número aqui é 1,5 milhões. Se eu for transformar ele utilizando os algarismos, eu vou colocar 1.500.000. Unidade, milhar, milhão. 1.500.000. Aqui vai ser 2 trilhões e 800 bilhões. Tá? Tem que tomar cuidado. Eu estou na classe do trilhão, então eu vou colocar aqui a classe do trilhão, a do bilhão, do milhão, do milhar e depois a unidade simples. Tá? E daí eu sigo os algarismos que a gente tem aqui. Ó. 8, com 2 zeros, com 3 zeros, com 3 zeros, com 3 zeros, com 3 zeros. Então, unidade, milhar, milhão, bilhão, trilhão. 2 trilhões e 800 bilhões. Tá? Esse é um jeito para facilitar as coisas, só que tem que tomar bastante cuidado quando vocês forem fazer essa transformação eventualmente, tá? Beleza, com isso a gente revisou um pouquinho do nosso sistema de numeração decimal, sistema indo-arábico. Agora vai ficar para vocês praticarem atividades da Khan Academy e atividades do livro didático, hein? Vamos começar a usar bastante esse livro. Boa semana e bons estudos para vocês!